Respira, aqui está. Você aprendeu a ser forte cedo demais. Talvez ninguém tenha dito isso diretamente para você, mas seu corpo guarda essa frase desde a primeira vez em que você precisou engolir o choro para não preocupar alguém. A primeira vez em que sentiu medo, mas fingiu coragem. A primeira vez em que precisou crescer, antes da hora. E a verdade é que, mesmo hoje, tantos anos depois, uma parte sua ainda age como aquela criança que descobriu que, se não fosse forte, ninguém seria forte por ela. Não é escolha. É a sobrevivência. É a memória. É a marca. É inconsciente. Carl Jung dizia que o inconsciente carrega tudo que um dia foi importante para a nossa adaptação, e inclusive aquilo que nos partiu. E você, sem perceber, construiu uma fortaleza em volta da alma. Uma fortaleza que te salvou, e te custa até hoje. É estranho pensar que a força pode ter começado no exato momento em que você mais se sentiu fraco, mas é assim que funciona. A vida empurra, e quem sente demais aprende a endurecer. Você não virou forte porque queria. Virou porque precisou. Porque o mundo não esperou você estar pronto. Porque alguém que deveria cuidar de você não cuidou. Porque a presença que você esperava não chegou. Porque o abraço que você merecia nunca veio na hora certa. E então, para não quebrar, você fez o que toda alma inteligente faz, se armou. Criou uma persona, a máscara social que Jung descreveu, e se apresentou ao mundo como alguém que dá conta, que resolve, que aguenta, que não cai. Mas lá no fundo, você sempre soube que não era bem assim. E talvez ninguém veja isso. Talvez você até ouça elogios, e nossa, você é tão forte, você aguenta tudo, você é incrível. Mas essas frases, que deveriam te alimentar, às vezes te machucam. Porque só você sabe o preço dessa força. Só você sabe o quanto já carregou sozinho, o quanto já ficou calado, o quanto já engoliu, o quanto já fingiu estar bem para não ser um peso, para não decepcionar ninguém. E, ironicamente, quanto mais forte você parece, menos alguém percebe que você também precisa ser cuidado. Você já parou para pensar nisso? Que a imagem que você criou para sobreviver agora te impede de ser visto? Que a força que salvou sua infância é a mesma força que, hoje, te solta dos braços de quem tenta te amar? É como se você tivesse aprendido tão bem a sobreviver que agora não sabe descansar. Não sabe pedir ajuda. Não sabe dividir a dor. E quando alguém tenta se aproximar, seu inconsciente se arma. Ele aprendeu que vulnerabilidade é perigosa. Que depender é arriscado. Que confiar pode doer. Isso não é culpa sua. Isso é condicionamento. Isso é a sombra, o conjunto de tudo que você reprimiu para não sofrer. Jung dizia que aquilo que reprimimos se manifesta de formas sutis, no cansaço inexplicável, na frieza que você não quer ter, na dificuldade de receber, na resistência em ser acolhido, no medo de ser visto demais. Você sente isso? Esse desconforto quando alguém tenta chegar muito perto? Essa sensação de que, se você baixar a guarda, algo pode dar errado? Como se intimidade fosse um território perigoso. Você não quer afastar as pessoas. Mas, sem perceber, afasta. Você responde com frases curtas quando queria conversar. Você diz tá tudo bem quando nada está bem. Você guarda para si o que mais dói porque aprendeu que ninguém aguenta seu peso, e mesmo sem nunca ter testado isso de verdade. Você aprendeu cedo demais a não incomodar. E, por trás dessa força toda, existe uma alma exausta. Uma alma que só queria, por um instante, descansar no colo de alguém. Admitir que está cansada. Dizer, hoje, eu não consigo ser forte. Mas você aprendeu que isso não era permitido. Que isso assustava as pessoas. Que isso te colocava em risco. Que isso era vulnerabilidade demais para quem já tinha perdido muito. Então, você cresceu. Cresceu rápido. Cresceu torto. Cresceu bonito, mas com remendos. Cresceu aprendendo a carregar tudo sozinho, em até o que não era seu.
E o tempo passou, mas o padrão ficou. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Por isso você ainda sente esse aperto no peito, essa ansiedade silenciosa, essa sensação de que sempre precisa fazer mais, segurar mais, provar mais. Você não está competindo com ninguém. Está tentando proteger aquela parte sua que ainda tem medo de ser frágil. Aquela criança interior que nunca foi acolhida. Aquela criança que ainda vive dentro de você esperando, silenciosa, o cuidado que não veio. Mas perceba algo, essa força que você exibe não é força de verdade. Ela é defesa. A verdadeira força é suave, é fluida, é natural. A força que você aprendeu é tensa, rígida, pesada. Ela não foi construída para viver, foi construída para sobreviver. E você merece mais do que sobrevivência. Você merece vida. Merece leveza. Merece descanso. Merece ser amado sem precisar ser perfeito. Sem precisar estar sempre bem. Sem precisar sustentar tudo sozinho. Talvez, pela primeira vez, você esteja ouvindo alguém dizer que não tem nada de errado com você. Que sua força não é defeito, e só está cansada. Que sua alma não quer mais carregar o que não é dela. Que sua máscara não precisa ser usada o tempo todo. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, começa quando paramos de nos identificar com as máscaras que criamos para sermos aceitos. O sofrimento da sua vida não veio da sua essência, veio do distanciamento dela. Você sabe qual é a verdadeira virada de chave? A cura começa quando você aceita que não precisa mais ser forte daquele jeito. Porque aquele tipo de força era para uma época em que você não tinha escolha. Agora você tem. Agora você pode se olhar com mais gentileza. Pode reconhecer seus limites. Pode dizer não. Pode dizer, isso dói em mim. Pode dizer, hoje eu preciso de ajuda. Pode permitir que alguém te veja. Pode permitir que a vida te toque sem que isso seja ameaça. Pode ser vulnerável. E talvez você não saiba por onde começar. Talvez você ache que não consegue. Mas a cura emocional não começa com grandes passos. Ela começa com pequenas permissões. Uma pausa. Um respiro. Um choro sem culpa. Um desabafo sincero. Uma noite em que você admite para si mesmo, eu não estou bem, e tudo bem. Pode parecer pouco, mas esse pequeno gesto é um ato de rebelião contra tudo o que um dia te calou. É a alma se libertando. É a sombra sendo iluminada. É a força trocando rigidez por verdade. E, aos poucos, algo dentro de você muda. A vida deixa de ser combate. As relações deixam de ser risco. Você para de achar que precisa provar algo o tempo todo. E começa a descobrir uma nova forma de existir e mais leve, mais humana, mais real. A verdadeira força não é endurecer. É se permitir ser você. Sem armaduras. Sem máscaras. Sem medo. A verdadeira força é deixar alguém te ver sem se esconder. É deixar alguém te amar sem pedir perdão por isso. É olhar para a sua sombra sem fugir. É curar aquilo que um dia você precisou ignorar para continuar vivo. E, se esse texto falou com você, é porque existe uma parte sua, e talvez esquecida, talvez silenciosa, que está pronta para voltar. Pronta para existir sem medo. Pronta para sentir sem se proteger o tempo todo. Pronta para ser cuidada também. Você não precisa mais ser forte cedo demais. Agora, você pode simplesmente ser humano. Se isso tocou você, compartilhe para que mais pessoas também encontrem um pouco de si mesmas aqui. E, se quiser continuar essa jornada, deixe seu comentário, curta e se inscreva. Aqui, sua alma é bem-vinda.